Esse vídeo é para você que quer dar os seus primeiros passos rumo à advocacia extrajudicial. Vai ser um vídeo voltado para uma introdução para aquilo que você precisa entender e saber para que caminho buscar e trilhar o extrajudicial na sua atuação de advocacia. Eu sou a Renata Padilha, aqui do canal do Cartório. Se precisar saber de cartório, você vai saber por aqui que eu possa humildemente te ajudar. Eu fui juíza federal por 17 anos, fui advogada por 10 anos, atualmente sou tabeliana na capital de São Paulo, o que me deixa muito feliz e orgulhosa, sabendo que eu poderei contribuir de alguma forma à sua jornada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá então. O que é o extrajudicial? Para que serve o extrajudicial? O que é a advocacia extrajudicial? Qual a importância da advocacia extrajudicial? Nós, nas faculdades de direito, temos, sei lá, 7 ou 8 semestres estudando processo civil e muito raramente 1 ou 2 semestres estudando o extrajudicial. O extrajudicial, que é representado pelos cartórios extrajudiciais, todos os cartórios, o RCPN, o RI, o cartório de notas, o cartório, o RCPN, o RCPJ, o RTD, esses cartórios todos, cartórios de protesto, podem auxiliar na sua advocacia. Principalmente o cartório de notas. Olha aí, puxei a sardinha para mim, para o meu prato. Vamos nessa então. Bom, e o que é essa advocacia extrajudicial? Essa advocacia é uma advocacia voltada para aquela noção de resolução dos conflitos, sem necessariamente buscar o poder judiciário, que todos nós sabemos, abarrotado de trabalho, juízes abarrotados, número de processos enorme, lentidão na solução dos processos. Eu que já fui advogada sei muito bem o que é o cliente não entender aquela demora, ter dificuldade para explicar por que está demorando tanto. E é difícil, realmente é muito difícil, porque as soluções, muitas vezes, até obtidas na primeira instância, é simplesmente um rito de passagem para você chegar às instâncias superiores, o que já não acontece numa solução extrajudicial. A chance, a hipótese de uma solução obtida no extrajudicial levar a um conflito litigioso é muito rara, a não ser que tenha havido algum tipo de má-fé, como por exemplo, eu li um julgado há poucos dias relatando o seguinte, que uma escritura pública de inventário e partilha foi anulada no Poder Judiciário em razão do que as partes ocultaram uma outra escritura pública de cessão de direitos hereditários. Então, nessa hipótese, houve claramente uma violação à boa-fé, que permeia tanto o judiciário quanto o extrajudicial, mas mais ainda no extrajudicial. Pois bem, quais são as grandes vantagens do extrajudicial? E você já deve ter uma noção delas. Primeiro, a prevenção de litígios, você não vai brigar. E aí, um erro que a gente pode cometer é esse. Ah, não pode haver litígio para eu me utilizar o extrajudicial. Não, não é isso. O litígio tem que ser resolvido para que se possa usar o extrajudicial. Essa é a questão. Então, nós que trabalhamos com o extrajudicial devemos nos especializar nessas hipóteses de solução do litígio. Por isso que nós temos que trabalhar sempre a questão da possibilidade de conciliação, de mediação. Isso tem que estar muito na nossa vertente, né? Na nossa verve. E o tabelião pode auxiliar e deve auxiliar em muito os advogados nesse mecanismo de encontro de soluções desses conflitos ou de apaziguamento desses conflitos de interesses existentes entre as partes. Então, o primeiro ponto é essa prevenção de litígios. Não vai haver um processo judicial se existir uma solução no extrajudicial. O segundo aspecto, eficiência e rapidez. O extra é rápido, o extra é célere, porque o extra
tem essa verve de iniciativa privada. É um particular no exercício na prestação de um serviço público. Então, o particular, ele está ali tratando do negócio dele. Então, haverá sim essa eficiência e essa rapidez. Por outro lado, se você é mais rápido, se você é mais célere, os custos são menores. O judiciário é muito caro, além do custo paralelo do judiciário, que é o tempo que você vai levar se desgastando naquele processo judicial. Por outro lado, há um aspecto pessoal muito relevante, que a existência de um conflito judicial, uma ação judicial, deteriora as relações das pessoas. Fica desgastado. Como é que você vai manter uma relação positiva com aquela pessoa que entrou com uma ação contra você, que fez de você um réu na justiça? Entende? Por outro lado, se você resolve isso no extrajudicial, você preserva essas relações. E como é que eu faço, Renata, para começar a pensar na implantação da minha advocacia extrajudicial? Aqui eu te sugiro um plano básico, que evidentemente pode ser e deve ser substancialmente alimentado para que se torne consistente na busca da sua advocacia. Você tem que ter um planejamento estratégico. Você precisa pensar em que área você vai atuar, porque a especialização ela facilita o acesso do seu cliente a você. Por outro lado, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você entender quais são as demandas da cidade em que você está, do bairro em que você está, da sua aptidão. Você precisa fazer uma pesquisa da sua aptidão também, condizente com o que o mercado oferece. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você está fadado a fazer o mesmo que todo mundo faz. Não, você pode encontrar o seu caminho específico dentro da sua vertente de interesse. Por exemplo, eu conheci uma advogada que se especializou no atendimento a mulheres vítimas de violência. Né? Bastante específica a atuação dele. Depois você precisa pensar em estratégias de marketing e de se fazer conhecido no mercado, conhecido ou conhecida. É preciso saber se divulgar. E a internet hoje é um lugar fundamental para que as pessoas tenham acesso a você. É lógico que a sua rede de conhecidos, sua rede de familiares também é fundamental. Os seus colegas de faculdade, os seus colegas da OAB, da subseção da OAB da qual você faça parte, tudo isso é fundamental, mas não consigo imaginar a atuação profissional sem um acesso às redes. Daí você precisa pensar na estrutura que você precisa ter, não é? Você precisa ter uma estrutura, não estou dizendo que você precisa ter secretária, estagiário, principalmente se você estiver começando, você pode pensar no time do eu sozinho. Por evidente, se você quiser crescer, você precisa ter em vista esse planejamento, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue fazer tudo. E quando chega a esse ponto de não conseguir fazer tudo, isso é muito bom, não é isso? É sinal de que está entrando o trabalho e que a gente tem mais atividades e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas. E, finalmente, o que é, para mim, o ponto mais importante: estudo. Você precisa estudar. Ah, Renata, mas você só estuda se você quer fazer concurso. Não, para. A gente estuda o tempo inteiro. Nós, operadores do direito, precisamos estudar. Então, esse é um aspecto fundamental. Você precisa estar antenado e estabelecer mecanismos de como estudar. E, Renata, quais as habilidades que eu preciso ter para trabalhar no extrajudicial? É diferente do advogado que trabalha no judicial? Bom, o primeiro aspecto tem uma base do advogado que ela é comum, seja ele atuante no judicial ou no extrajudicial. O advogado tem que ser capaz de se comunicar de modo eficaz, tem que ter um conhecimento jurídico, seja no judicial ou no extrajudicial. Ponto. Agora, o que especificamente precisa existir para o extrajudicial? Precisa existir uma vontade de conciliar, precisa existir uma vontade de apaziguar, precisa existir uma vontade de resolver. E não pode existir um espírito beligerante de brigar pelo brigar.
É preciso desenvolver essa habilidade para a construção de soluções jurídicas no campo do extrajudicial. E, por evidente, a ética, o profissionalismo que permeia toda a nossa atividade. Sejamos nós advogados, juízes ou promotores ou tabeliães ou registradores, sempre devemos pautar a nossa atuação pela ética e pelo profissionalismo. Nata, e como é que eu faço para gerenciar os meus casos no extrajudicial? Você primeiro vai receber o cliente, vai fazer uma análise do caso concreto, você vai verificar se é possível encontrar uma solução extrajudicial. Como é, Renato, que eu vou verificar isso? Primeiro você vai ver se há a possibilidade de uma solução extrajudicial. Se, por exemplo, é possível que eu faça um inventário. O inventário é possível fazer extrajudicialmente? Então beleza, aqui já é um caso. Não, meus clientes querem adotar uma criança. Eu posso adotar uma criança extrajudicialmente? Não, você precisa de uma sentença judicial. Então, na hipótese de adoção, você já descarta o extrajudicial. Feita essa análise, essa percepção do caso concreto, essa análise casuística, você então vai partir para elaborar uma estratégia. Quais são os mecanismos e ferramentas que estão à minha disposição? Você vai levar essa informação das suas estratégias comunicando ao cliente, essa sua iniciativa, esse seu pensamento. E é aqui que você precisa ter um tabelião do seu coração, porque é nesse momento de pensar nas estratégias de solução que o seu tabelião vai poder te ajudar. Mas, Renata, não é um registrador? Não, o registrador não vai conversar com você. O assessor das partes é o tabelião. Então, é nesse momento que você pode, e é importante que você tenha um tabelião do seu coração, porque ele vai te auxiliar em encontrar essas estratégias. Vai levar, então, essa comunicação para o cliente, e aí você vai pensar nos mecanismos de negociação, porque muitas vezes o cliente te trouxe uma questão, mas nem todo mundo que está envolvido ali está ciente dessa possibilidade de solução. Então, cabe a você explanar, divulgar, angariar todos os envolvidos para essa solução desse conflito. E para isso você precisa ter consistência no que você vai dizer para o cliente, seja no âmbito do registro de imóveis, seja no âmbito do RCPN, seja no âmbito do notas. Sempre o tabelião vai poder te auxiliar, porque o tabelião é o produtor do título que vai ingressar nesses registros. E, finalmente, você tem que ter um cuidado muito grande com a documentação e arquivo, porque é fundamental para o extrajudicial ter os documentos de modo consistente e organizado. Bom, Renato, e você disse a questão da ética e das boas práticas para a advocacia extrajudicial são fundamentais. São fundamentais. Então, é preciso cuidar do sigilo profissional, é preciso ter integridade e honestidade, é preciso ter competência, diligência, mas principalmente ter respeito pelo cliente e para a solução daquele conflito que ele traz ali para você no seu escritório. Meus queridos, é isso. E não dá para pensar também na advocacia extrajudicial sem uma boa estrutura de acesso aos mecanismos eletrônicos. O Extra está cada vez mais digitalizado e tomando o mundo digital para si. Gostou do vídeo? Uma curtida, né? Um coraçãozinho aí no meu vídeo. Vou te pedir um comentário, me conta aí o que mais você quer saber sobre como atuar na advocacia extrajudicial, que eu vou te responder. Com o maior carinho, eu ou respondo no seu comentário ou gravo um novo vídeo com mais informações sobre como iniciar a sua atividade no extrajudicial e responder diretamente a sua dúvida. Compartilha com algum colega seu e, se você puder, me seguir lá no Instagram e nas outras redes todas, sou sempre a Renata Padilha Tabelian. Ficarei muito honrada com a sua presença. Bora estudar! Tchau, tchau!